Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem com você? Rafael Menon aqui para mais um vídeo do canal da Start Dev. Bom, e nós estamos seguindo uma sequência, então essa aqui é a nossa segunda aula, né? O nosso segundo vídeo, onde nós estamos construindo um projeto do zero. Então nós vamos construir a parte do back-end, nossa API, nós vamos construir a parte web com React e também a parte de aplicativo com React Native, ok? Então, se você ainda não assistiu a primeira aula, recomendo que você assista antes, dessa daqui. Assiste lá então o primeiro vídeo, vou deixar aqui como recomendação e depois vem para esse projeto aqui, para esta aula. Ok? Então, se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, ative o sininho aí para receber as notificações e deixe o seu like para ajudar o YouTube a entender que este vídeo aqui é interessante para outras pessoas, né? E que outras pessoas também sejam atingidas com o nosso vídeo e que possa ajudar a galera que está precisando aí. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, você pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou estar olhando com maior prazer e te respondendo, tá bom? E também segue a gente aqui nas nossas redes sociais, a gente direto faz enquete, pergunta e eu apareço por lá, tá bom? Então vamos lá, vamos para a tela do meu computador e vamos continuar aqui. Muito bem, então, último vídeo aí, a gente fez a instalação, basicamente criou a nossa API, né, bem simples, né, só criamos aqui o nosso arquivo index, e aí nós vamos utilizar o Prisma, então a gente já fez a configuração aqui do arquivo Prisma, ok? Então, nós vamos utilizar o banco SQLite, por padrão, o Prisma vem já para funcionar com Postgres, tá? Então, nós vamos mudar aqui, ó, eu vou colocar o padrão SQLite, ok? E como a SQLite é um banco de dados através de um arquivo, eu não preciso mais desse env aqui, né? Então o env que foi criado não há necessidade mais. Então eu vou fazer o seguinte, nós vamos passar aqui, ó, file, tá? Ou seja, nós vamos falar para o Prisma que vai ser um arquivo, show? E aí nós vamos colocar aqui dois pontos, e aí nós vamos colocar o nome do nosso arquivo. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, dev.db, ok? Só isso nós vamos fazer por enquanto. E aí nós vamos começar aqui com a parte de usuários. Por que usuários? Porque esse sistema só vai poder acessar, né? A gente vai ver inclusive o login, toda a parte de autenticação. Então esse sistema, tanto a parte web como a parte mobile, né? Só vai poder acessar quem tiver um usuário. Qualquer pessoa vai poder criar um usuário, mas só vai poder acessar e usar o sistema de fato quem criar uma conta. Então, para isso a gente precisa criar uma tabela de usuários. E aqui no Prisma, para a gente criar uma tabela de usuários, a gente faz da seguinte forma, né? Dentro do nosso arquivo schema.prisma. Então nós vamos criar um model, né? O model aqui é uma tabela, e aí a gente coloca o nome que a gente quer essa tabela. É interessante, por padrão, você colocar a primeira letra maiúscula, né? Então eu vou usar um padrão aqui em inglês, não vou utilizar português, tá? Então aqui eu vou usar o user. E é interessante você colocar a primeira letra em maiúsculo. Não vai criar a tabela com a letra maiúscula, tá? Mas o Prisma ele vai criar a tabela sim, né? User. Mas aqui por padrão a gente utiliza a primeira letra maiúscula, tá? Então eu não vou falar muito sobre banco de dados aqui, os tipos da nossa tabela, das colunas, enfim, tá? Eu só vou criar aqui. Então, como é um banco relacional, né, e os não relacionais também tem isso, a gente precisa do nosso ID. Então nós vamos passar aqui a primeira coluna, então é do tipo ID, vai ser de um tipo inteiro, né? E aí o Prisma, ele já tem aqui, ó, a gente passa, né, que isso aqui é do tipo ID, então ele vai entender, vai reconhecer e já vai fazer funcionar aqui pra gente, tá? E aí, por padrão, né, ele vai ser auto increment, ou seja, eu não preciso passar o ID, né? Então, quando eu vou inserir uma informação, ele já cria esse ID, então ele vai auto incrementar, né? Ele vai somando sempre. Então o primeiro vai ser 1, 2, 3, 4 e assim por diante, né? Então a gente não precisa ficar passando ID. É bem importante lembrar que não tem ponto e vírgula, tá? Não tem nem vírgula, então você já vai para a próxima linha. O próximo que é interessante ter é o nome desse usuário, né? Então eu vou criar aqui uma coluna do tipo name.
Precisamos também do e-mail, né? Então vou criar aqui uma coluna do tipo e-mail. Ela é do tipo string. E aqui também a gente vai colocar, porque não podem ter 2 usuários ou mais com o mesmo e-mail. Então a gente vai colocar essa opção que cada e-mail ele tem que ser único. Caso eu salve um e-mail, sei lá, rafael@email.com, e eu tentar salvar outro usuário com esse mesmo e-mail, vai dar um erro, né? Ele não vai deixar salvar, ok? E aí eu vou estar salvando aqui também o password, né? A senha desse usuário para ele poder logar. Então a senha vai ser do tipo string, ok? Vou salvar isso aqui. Ele já auto-indentou, né? Então é interessante eu já te falar. Eu estou usando aqui um plugin do VS Code, né? Chamado Prisma. Então você pode, se você está utilizando o VS Code, você pode vir aqui nas extensões, pesquisar por Prisma e esse primeiro aqui, tá? Então vai aparecer para você instalar do jeito que está aqui verdinho, né? Clica e faz a instalação e ele já te ajuda, né? O VS Code já te ajuda aí com o Prisma, beleza? Então, sucesso. Feito aqui o que a gente precisa fazer, né? Agora, nós vamos executar isso aqui, criar essa tabela, né, de fato. Então, para isso, nós vamos usar aqui, ó, yarn prisma migrate dev, né? Nós vamos rodar. Então, isso aqui é um arquivo, né? A gente criou uma tabela chamada user, onde, na verdade, vai ser criada uma migration, onde vai ser convertido isso aqui para uma linguagem SQL, né? Que é a linguagem que o banco de dados entende. Então, nós vamos rodar o comando dev, né? Porque a gente está rodando local aqui. A gente passa a propriedade --name init. Executando, se tudo correr certinho, né, ele vai gerar uma pasta chamada migrations aqui pra gente, tá? Vai criar uma outra pasta aqui dentro com a data, então isso aqui é um timestamp, né? E aqui dentro ele cria um arquivo SQL, que é a linguagem SQL, né? Então ele converteu o nosso JavaScript para uma linguagem SQL, que é o ID, o name, e-mail, password, né? E as opções que a gente colocou, e está criando aqui também a tabela user, né? E a opção aqui, ó, que e-mail é do tipo único, né? E também ele já criou para a gente esse arquivo dev.db, que é o nosso banco de dados, né? Se a gente clicar nele, não vamos conseguir ver nada. É isso aí mesmo, né? Ele é um banco de dados, né, em formato de arquivo. Então, o nosso banco é esse arquivo aqui. Caso você apague este arquivo, os seus dados vão sumir. Então, se você cria lá um usuário chamado Joãozinho e você apagar esse arquivo, né, eventualmente você não vai ter mais banco de dados e o Joãozinho vai sumir. Então, você vai ter que rodar o comando novamente. Ele vai criar o banco, né, novamente, mas ele vai vir zerado, ok? E esse dev.db aqui é um arquivo do Prisma mesmo, então não precisa se preocupar com ele, tá? O Prisma que utiliza ele, ok? Então você não precisa se preocupar com isso. Maravilha? Então tá, então criamos a nossa API, já temos a nossa tabela com o nosso banco de dados, né? Então já criamos com a nossa tabela de usuário, já temos o nosso banco, já temos o Prisma, tudo certinho aqui. Como nós vamos utilizar o Prisma, a gente vai precisar do Prisma Client, né? Que a gente fez a instalação na última aula. Então eu preciso instanciar, né? Eu preciso iniciar esse Prisma Client. E para não ficar fazendo em todo o arquivo que eu for usar, eu vou fazer o seguinte: dentro da pasta src eu vou criar um novo arquivo. Eu vou dar uma nova pasta, né? E vou dar o nome de services, ok? Aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado prisma.js. E aqui dentro eu vou fazer a configuração desse camarada aqui, tá? Então eu vou fazer a importação. Então eu vou requerir aqui de Prisma Client, ok? Que nós fizemos a instalação no vídeo anterior. E aqui dentro eu tenho o Prisma Client, ok? E aí, nada mais, nada menos, eu vou exportar esse cara. Então vou fazer aqui um export.prisma, que vai ser igual a new Prisma Client,
ok? É isso que eu vou fazer. E toda vez que eu for trabalhar com banco de dados, ao invés de eu importar a biblioteca, fazer um new Prisma, eu vou só importar esse Prisma desse arquivo prisma.js aqui que a gente fez. Perfeito? Então, tá tudo certo agora sim, a gente tem o nosso Prisma configurado. Próxima aula nós vamos começar a criar aí as nossas funções, né? Então, para criar um usuário, para deletar e tudo mais, ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.